Proclamação do Evangelho segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes, eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amais, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Depois da introdução do primeiro discurso de Jesus de ontem, que nos fala do tema do amor, da habitação de Deus em nós, promete o seu Espírito, nós chegamos hoje a um outro tema, que é o segundo grande tema desse discurso, é o tema da paz. Jesus começa assim, dizendo: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não a dou como o mundo. Tantas vezes quando nós falamos de paz, nós aprendemos a crer em uma paz como o mundo dá. Qual é a diferença entre a paz de Jesus e a paz do mundo? O mundo deseja hoje uma paz que é uma paz um pouco oriental, um pouco budista. Diga assim, uma nirvana, daquela pessoa que consegue dormir sobre pedras quentes, sobre agulhas e não sentir nada. É um pouco a imagem da paz que é construída pelo mundo. Então a gente pensa assim, que tem tensões, tem guerras entre as nações, se faz um acordo de paz, mas esse acordo de paz é sobretudo assim: eu conquisto uma coisa que eu estou querendo e concedo uma coisa que você está querendo. Então eu entro em paz com você, digamos, começo a querer bem a você, se assim se pode dizer, porque também eu estou conquistando alguma coisa que é para mim. E não é essa a imagem de paz que Jesus nos transmite. Não é a paz que Jesus nos dá. A paz de Jesus é a primeira coisa, dom de Deus. Mas o fato de dizer que é dom nunca é para nos dar a ideia que não precisamos fazer nada, que Deus já está resolvendo tudo com a sua graça, com o seu dom. Mas cada vez que Deus nos concede um dom, e quanto maior este dom, se requer um empenho pessoal. Veja que essa colaboração entre Deus e nós é bela, porque de um lado não anula a nossa colaboração, a nossa identidade, e de outro lado não faz com que nós caiamos na ilusão de que é somente construção do meu empenho, porque isso é a nossa tentação, mesmo quando nós trabalhamos com a graça de Deus, de pensar que tudo se deve àquilo que nós estamos fazendo. Ora, o dom, seja a paz ou qualquer outra graça que o Senhor nos dá, ele requer este empenho pessoal. E é nisso que está a diferença pessoal que nós colocamos no modo de fazer frutificar esse dom de Deus. Ou seja, por exemplo, todos os santos foram ajudados no seu caminho de fé, de vocação, de ministério, como uma graça de Deus. Mas cada um viveu essa graça de modo pessoal, imprimindo o seu caráter, o seu modo de ser. Então, por isso a diversidade de frutos de santidade que tem a igreja. Então, essa paz que o Senhor nos dá, primeiramente é graça de Deus. Nós não merecemos, é graça, é gratuito. Mas, por outro lado, não é fruto de conchavo humano, mas é um dom de amor. Queremos ver como se constrói a paz? Olhemos como Jesus vive a sua cruz. Jesus, no caminho da cruz, abandonado, agredido, traído, ele foi sempre capaz de amor para com aqueles que o odiavam. Então, a paz que Jesus constrói, que Jesus dá, não é
o ignorar o outro, não é uma vingança, e que isso humanamente fazemos com facilidade, essas duas respostas ao ódio, ou nós nos vingamos odiando do mesmo modo, ou deletamos a pessoa da nossa vida. Então Jesus não faz isso. E diante das pessoas que o odiavam, diante das pessoas que o caluniavam, ele responde com amor. Ele tem a preocupação. Ele, por exemplo, com o ladrão que está ao seu lado, é o sofredor que acolhe. É o filho na cruz que se preocupa com a sua mãe. É o pai, o esposo da igreja que se preocupa com a igreja que nasce do seu lado. Então Jesus no sofrimento, e olha que isso é difícil, porque quando nós sofremos, nós tendemos a nos transformar no centro e querer ser o centro da atenção. Jesus no sofrimento é capaz de não perder a sua relação de amor e de se preocupar pelos outros. Então isso ele vai construindo a paz, não com um pacifismo, não com o pacifismo de que eu quase que não faço nada e que o mundo do meu lado está caindo, mas Jesus tem uma paz que é um empenho. Essa é a diferença da paz de Jesus. Um empenho para construir a paz e não somente fico tranquilo, calmo, esperando que a paz aconteça sozinha. Jesus tem um empenho concreto para construir a paz. E é esta paz que Jesus nos dá, que Jesus nos deixa, para que nós possamos fazer frutificar no mundo e da igreja, o mundo que precisa de paz. E que essa paz nunca vai ser construída somente em um acordo unilateral ou bilateral, certo? São necessários, mas não somente isso, é dom de Deus e é graça. Não se perturbe nem se inquiete o vosso coração. Ou seja, o fruto da paz é isso, não perturbar-se, não se inquietar. Os problemas existem. Quando nós temos situações que nos perturbam, nós devemos parar e pensar, mas por que me perturba tanto? Tantas vezes nessa perturbação se esconde o nosso egoísmo, a nossa incapacidade de amar com amplidão, de ver além dos nossos horizontes. Não se perturbe, não se inquiete. A vida não termina nos nossos problemas, nos nossos dramas, nas nossas inquietações. Tem uma luz depois de tudo isso. Não se perturbe. Se me amasseis, ficarias alegres porque vou para o Pai. Jesus começa a fazer um discurso que é uma preparação para os seus discípulos que devem, depois dele, nós, levar adiante a igreja. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem, ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Então, o que o Pai quer de Jesus, nesse discurso que é antes da cruz, não é a sua morte na cruz, mas a sua fidelidade. É o que quer de nós o Senhor. Ele não quer o nosso sofrimento, não produz o nosso sofrimento, mas quer que nós, na alegria ou no sofrimento, sejamos fiéis aos nossos princípios de fé, sejamos em uma constante relação de discipulado. Um bom dia para todos vocês e que a paz que o Senhor nos dá possa estar na vida de cada um de nós, no nosso coração, na vida das nossas famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Paz.